Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à formação para quem vai fazer o exame da ordem, hoje a gente vai continuar com os remédios constitucionais, falando especificamente do mandado de injunção. E para quem está chegando agora no canal, avisar que tem outros vídeos aqui no canal falando sobre remédios constitucionais, tá bom? As características, os elementos, a norma regulamentadora. Tudo isso voltado para responder às questões objetivas da ordem. Quem, porventura, quiser, que a gente produza as peças processuais, deixa a sugestão aqui no vídeo, nos comentários, que a gente vai promover essas peças, A gente vai produzir vídeos ensinando como fazer as peças processuais para que vocês não errem de forma alguma na segunda fase do exame da ordem. Então, pessoal, meu nome é Ricardo Rocha, sou professor de Direito Constitucional e agradeço a todos, a presença. Pois bem, falando do remédio constitucional do mandado de injunção, é necessário que a gente situe ele onde ele está situado na Constituição Federal e a sua norma regulamentadora. Pois bem, o mandado de injunção, ele está lá nos direitos e garantias individuais e coletivas, portanto, no artigo 5º, no seu inciso 71. Porém, a Constituição Federal diz apenas da previsão do remédio constitucional, mas é a norma regulamentadora, a Lei 13.300/2016, portanto, é uma lei muito nova, não tem muito tempo, só tem em torno de 6 anos da sua produção, e ela traz todo o processo e o procedimento ali a ser adotado na utilização dessa ação. Começamos, portanto, a competência para processar e julgar essa ação. Primeiro, pessoal, é bom que vocês saibam que a competência para o processo e julgamento dessa ação fica destinado ali apenas aos tribunais e vai depender, da autoridade coatora, que vai estar ali no polo passivo da ação para determinar qual tribunal a gente vai promover essa ação. Então, veja, primeiro característica, ela só pode ser proposta em tribunal. Segunda característica, o objeto dessa ação é uma omissão legislativa, total ou parcial, oriunda ali, de um direito constitucionalmente garantido, seja na Constituição Federal, seja nas Constituições estaduais, bem como nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Então, precisa haver a previsão do direito. Esse direito, pode ser considerado uma norma de eficácia contida ou limitada. Em outros vídeos, a gente vai falar dessas características da norma contida e limitada e plena, mas para a promoção dessa ação, a omissão legislativa decorre justamente de uma norma constitucional de eficácia contida ou limitada, e aí vai precisar de regulamentação. Em algum momento ela vai precisar de regulamentação para que o destinatário desse direito possa efetivamente gozar desse direito. E que ele está sendo impedido justamente porque não tem uma norma regulamentadora, e aí no caso de uma omissão total, ou existe a norma regulamentadora, porém ela não alcança todas as relações jurídicas ali decorrentes do direito, então seria uma omissão parcial. Em qualquer das situações, você vai utilizar o mandado de injunção. E, professor, quem pode propor o mandado de injunção? Então, no polo ativo da ação, vai estar o indivíduo, aquele que singularmente está sendo prejudicado pela omissão legislativa, seja ela total ou parcial, e aí ele pode promover o mandado de injunção individual ali no tribunal, tá bom? Mas pode ser também que a pessoa jurídica, ali com caráter de representação como os sindicatos, resolva promover a ação representando a categoria, ali para ter ali o seu direito satisfeito, concretizado. Então, a gente tem no polo ativo
a pessoa física ou jurídica, mas de forma individual, e a pessoa jurídica com natureza ali de representação. Então, eles vão poder utilizar o mandado de injunção. Agora, no polo passivo dessa demanda, pessoal, vai estar aquele, né, que tem atribuído constitucionalmente a competência para a apresentação do projeto de lei regulamentador. Lembrando que o poder legislativo é função típica do legislativo, né, produzir a norma, mas nem sempre é o poder legislativo quem tem a competência para a apresentação do projeto de lei. Também cabe ali ao chefe do executivo e, com raríssimas exceções, ao poder judiciário, né, ao chefe do poder judiciário. Então são essas pessoas quem estarão ali no polo passivo da ação. Ou, né, o chefe do executivo, seja municipal, distrital, estadual ou federal, ou os chefes de poder, né, ali o chefe do poder judiciário e a mesa diretora ali das casas legislativas, sejam municipais, estaduais ou federal. Então, eles é quem vão estar no polo passivo da demanda. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de mandado de injunção, muito facilmente a gente lembra, né, de ativismo judicial. Na verdade, né, como aquele que tem a competência para a apresentação do projeto de lei não apresentou o projeto de lei, não existe norma regulamentadora do direito previsto na Constituição Federal, nas constituições estaduais, na Lei Orgânica do Distrito Federal e dos municípios, então aquele que se sentir ali prejudicado vai propor a ação, né, e o Poder Judiciário, garantindo ali, né, que nenhuma lesão ou ameaça a direito fugirá da apreciação do Poder Judiciário, que é uma garantia do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ele vai julgar o processo, né, trazendo os parâmetros para aquele que recorreu ao Poder Judiciário possa efetivamente concretizar o seu direito. Então, se vincula muito essa questão do ativismo judicial, porque o Poder Judiciário terá que dar uma resposta ao jurisdicionado, tá? Então, a gente vincula muito essa questão. Também a gente deve lembrar o seguinte, enquanto característica que pode cair enquanto pergunta no exame da ordem. O mandado de injunção não admite nenhum tipo de tutela antecipatória dos seus efeitos, seja liminar, seja tutela de urgência, não tem. Porém, né, a 13.300, a Lei 13.300/2016, diz que o mandado de injunção junto com o habeas corpus terá prioridade de tramitação dentro do tribunal, tá? E aí o tribunal a ser escolhido depende da autoridade que deixou de regulamentar a norma, né, o direito previsto ali nas constituições e na lei orgânica do Distrito Federal e municípios. Então, ele trará ali, né, esse parâmetro. Então, por exemplo, se a autoridade que deixou de efetivar o direito, né, de regulamentar o direito, foi a autoridade municipal ou estadual, a competência é do Tribunal de Justiça daquele estado. Se porventura a competência, né, para a apresentação do projeto de lei está nas mãos dos ministros de Estado, aqueles que, né, auxiliam ali o presidente da República, o caminho, né, a competência para processar e julgar essa ação é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Porém, se for os chefes de poder, né, ali federal, como o presidente da República, a mesa diretora da Câmara ou do Senado, ou mesmo, né, e aí, enquanto exceção, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a competência para o processo e julgamento é do Supremo Tribunal Federal. Se for do presidente, ele se abstém, ele não vota, tá bom? Então, essa é uma das características. Agora, existe uma outra característica que é bastante interessante. Se, depois do protocolo da ação, tá, sobrevier norma regulamentadora, a Lei 13.300 diz que o mandado de injunção, seja ele individual ou coletivo,
perde seu objeto e ele é extinto dentro do tribunal sem julgamento de mérito. Porém, né, se o mandado de injunção individual ele é protocolado concomitantemente com o mandado de injunção coletivo, buscando ali a concretização do mesmo direito, aquele que promove o mandado de injunção individual pode declinar da sua ação, né, e se vincular ali à decisão do mandado de injunção coletivo, tá? E aí, se, né, já tem decisão no mandado de injunção individual e agora tem um coletivo que for mais benéfico para o legitimado ativo que propôs a ação, tá ok? Agora, né, isso é se sobrevier à ação e foi extinto. Agora, e se já houver, por exemplo, professor, trânsito em julgado do mandado de injunção, né, e os efeitos concretizadores da medida já estão postos, já estão sendo sentidos ali, tanto pelo legitimado ativo, aquele que propôs a ação, a pessoa física ou jurídica, tá? Quanto à administração pública, né, ali, já que houve, né, um atentado ao patrimônio protetivo daquela pessoa. Né? O que acontece quando já há trânsito em julgado e sobrevém a lei? Pois bem, se o trânsito em julgado, se a decisão judicial ela for mais benéfica para o jurisdicionado, aplica-se a decisão judicial. Se a norma regulamentadora produzida após o trânsito em julgado for mais benéfico para o jurisdicionado, aplica-se a lei. Em qualquer das situações, o jurisdicionado não pode ser prejudicado, tanto pela decisão quanto pela lei, tá ok? Pessoal, essas são as características do mandado de injunção, tá bom? Curtam aqui se vocês estão gostando desse material, se inscrevam no canal, deem sugestão de pauta que a gente, na medida do possível, a gente vai cumprindo. Seu joinha é muito importante para nós. Aguardo vocês, pessoal, no próximo vídeo. Um grande abraço.